vovó, eles foram tomar a sua herança. As palavras sussurradas de Sophie pairavam no quarto mal iluminado, seu rostinho sério sob a luz da luz noturna. Por um momento, não consegui respirar, não consegui pensar, não consegui me mexer. O que você disse, querida? Finalmente consegui dizer, mantendo a voz firme apesar das batidas repentinas do meu coração. Minha neta de 9 anos olhou nervosa para a porta, como se esperasse que seus pais se materializassem, apesar de supostamente estarem a 800 quilômetros de distância, em Las Vegas. Eu não deveria ter ouvido, continuou ela no mesmo tom abafado. Eu estava pegando água ontem à noite, e eles estavam no escritório do papai. O papai disse: você está velho demais para lidar com tanto dinheiro, e eles encontraram um advogado especializado que poderia ajudá-los a controlar tudo. Alisei as cobertas de Sophie, ganhando segundos preciosos para recompor minha expressão. Aos 68 anos, eu achava que não tinha mais como ser pego de surpresa. No entanto, lá estava eu, abalada pela confissão de uma criança na hora de dormir. Parece assunto de gente grande, com o qual você não precisa se preocupar, eu disse, forçando um sorriso tranquilizador. Tenho certeza de que há algum mal-entendido. Mas, mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O aumento repentino nas visitas de Rebecca, as perguntas diretas de Philip sobre meu planejamento patrimonial, a insistência deles de que eu devia estar sobrecarregada administrando a herança de James. 5 anos após a morte do meu marido, eles aparentemente decidiram que eu já tinha dinheiro suficiente. Você está bravo com eles? A voz de Sophie me trouxe de volta ao presente, seus olhos arregalados de preocupação. Não, querida, menti, aconchegando seu pinguim de pelúcia favorito mais perto dela. Adultos às vezes falam sobre coisas complicadas que parecem piores do que são. Nada com que você precise se preocupar. Promete? Ela bocejou, com as pálpebras pesadas. Eu prometo. Já está tarde, e você tem aula amanhã. Bons sonhos, meu amor. Beijei sua testa e saí silenciosamente do quarto, fechando a porta atrás de mim. Só então deixei minha máscara escorregar, com as mãos tremendo enquanto eu me agarrava ao corrimão do corredor. Rebecca era minha única filha, minha conexão com James, a razão pela qual eu mantinha meu estilo de vida modesto. Apesar dos milhões que meu marido me deixará, eu nunca lhe neguei nada, pagar seu casamento luxuoso, ajudar com a entrada da casa enorme deles, pagar a mensalidade da escola particular de Sophie, assinar cheques para suas constantes emergências sem questionar. Eu fazia tudo isso de bom grado, grata por qualquer atenção que se dignassem a me dar, pateticamente grata sempre que se lembravam de me incluir em férias ou fotos de família. Eu disse a mim mesma que era normal que filhos adultos tivessem vidas ocupadas, que eu não deveria esperar muito. E agora é isso. Na cozinha, preparei um chá que não queria, meus movimentos automáticos enquanto minha mente disparava. Eu não era um gênio financeiro como James, mas também não era senil. Administrava as contas da casa há 40 anos de casamento. Equilibrava meu talão de cheques com precisão todos os meses. Lia os extratos trimestrais da empresa de investimentos e fazia perguntas apropriadas durante minha avaliação anual. No entanto, de alguma forma, Rebecca e Philip se convenceram de que eu era incompetente, de que precisava ser administrada como uma criança. O toque familiar do meu telefone interrompeu meus pensamentos em espiral. Uma mensagem da Rebecca: espero que a Sophie não esteja te dando trabalho. Nossas reuniões estão indo muito bem. O Philip diz que isso pode mudar sua vida. Uma mudança de vida, de fato. Respondi sem graça dizendo que Sophie era um anjo e perguntando quando eles voltariam. Domingo à noite, veio a resposta. Mais 4 dias. Larguei o celular e fui até a janela da sala, olhando para a rua tranquila do subúrbio, a mesma rua onde criei Rebecca, onde James e eu construímos nossa vida juntos. A mesma casa que eu teimosamente me recusei a deixar após a morte dele, apesar das repetidas sugestões de Rebecca de que eu poderia ser mais feliz em uma comunidade para aposentados. Agora eu entendia o porquê. Voltando à cozinha, abri a gaveta onde guardava a papelada da casa. Atrás das contas de serviços públicos e dos cartões de garantia, cuidadosamente organizados, havia um cartão de visita que eu não olhava há anos: Martin Abernathy, Esquire, advogado de James e executor testamentário. Hesitei apenas brevemente antes de pegar meu celular.
Eram quase 22 horas, tarde demais para uma ligação de negócios, mas não eram negócios. Era pessoal. Eleanor, respondeu Martim ao terceiro toque, com surpresa evidente na voz. Está tudo bem? Não tenho certeza, respondi, surpreendendo-me com a firmeza do meu tom. Mas acho que preciso da sua ajuda. Enquanto eu explicava o que Sophie tinha ouvido, o silêncio de Martim do outro lado da linha ficou mais pesado. Quando terminei, ele soltou um longo suspiro. Eleanor, se o que você está me dizendo for verdade, isso é muito sério. Precisamos nos encontrar amanhã cedo. Não posso deixar a Sophie, expliquei. A Rebecca e o Philip a deixaram comigo enquanto estavam em Las Vegas. Las Vegas, repetiu ele, sem rodeios. Entendo. Bom, então posso ir até você. Às 9 horas. Isso seria depois que Sophie fosse para a escola. Perfeito. Depois de desligar, sentei-me à mesa da cozinha, com o chá frio havia muito tempo, e tentei entender tudo aquilo. A filha que eu criei, aquela por quem me sacrifiquei, aquela para quem eu ainda escrevia cheque sem questionar, estava trabalhando ativamente para que eu fosse declarado incompetente, para tomar o controle dos meus bens, tudo isso enquanto sorria para mim e deixava a filha dele sob meus cuidados. Pela primeira vez desde a morte de James, senti algo além de tristeza ou solidão se agitando dentro de mim, algo que se assemelhava suspeitamente à raiva. Quando subia as escadas para o meu quarto, um plano começava a se formar na minha cabeça. Rebecca e Philip me subestimaram, me desprezaram como uma velha senil, confusa demais para cuidar dos próprios assuntos. Achavam que eu era uma presa fácil. Não faziam ideia do que estava por vir. Parei na porta de Sophie e a abri para vê-la. Ela dormia pacificamente, inocente e alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Minha querida neta, presa entre pais gananciosos e uma avó que ela tentará alertar. Naquele momento, prometi não apenas proteger meus bens, mas também proteger Sophie. O que quer que eu fizesse a seguir seria pensando no futuro dela. Entrei no meu quarto e abri meu laptop, movendo os dedos com determinação pelo teclado. Pela manhã, eu teria a estrutura de um plano que deixaria Rebecca e Philip com muito mais do que esperavam ao retornarem da viagem de negócios. Eles queriam brincar com a minha herança? Ótimo! Queria começar. Martinha Bernatia chegou pontualmente às 9 horas, com seu BMW prateado entrando na minha garagem momentos depois que o ônibus escolar desapareceu na esquina com Sophie a bordo. Eu conhecia Martinha há mais de 40 anos. Ele era amigo de James antes de se tornar nosso advogado, cuidou de nossos testamentos, nossos investimentos e, por fim, do espólio de James depois que o câncer o levou. Sempre me senti confortável com a natureza meticulosa de Martim, seus ternos Brooks Brothers e sua abordagem tradicional ao relacionamento com os clientes. Hoje, essa familiaridade era uma tábua de salvação. Você parece bem, Eleanor, disse-lhe enquanto eu o conduzia para a sala de estar. Seus olhos, no entanto, examinaram meu rosto com uma avaliação profissional, sem dúvida procurando por sinais do declínio cognitivo que minha filha aparentemente havia diagnosticado. Não estou senil, Martim, disse secamente, gesticulando para que ele se sentasse. Pelo menos ainda não. O esboço de um sorriso cruzou seu rosto enrugado. Nunca pensei que você fosse. Jamie sempre disse que você era o cara esperto do relacionamento. Ele só tinha o título chique e um escritório de canto. Servi o café da garrafa que havia preparado, parando um momento para organizar meus pensamentos. Preciso saber o que Rebecca e Philip podem estar planejando, legalmente falando. É possível que eles tomem conta dos meus negócios sem o meu consentimento? Martim aceitou a xícara com um aceno de agradecimento. Infelizmente, sim. Há várias abordagens que eles podem adotar. A mais direta seria buscar tutela ou curatela, alegando que você não é mais capaz de administrar seus negócios. Com base em que? Perguntei, indignada. Sou perfeitamente competente. Você e eu sabemos disso, disse-lhe gentilmente. Mas um peticionário determinado e com recursos financeiros pode encontrar especialistas dispostos a testemunhar o contrário, especialmente se puderem apontar quaisquer comportamentos que pareçam incomuns ou preocupantes. Pensei nos últimos meses. Será que eu lhes dei alguma munição, algum momento de esquecimento ou conversas confusas que pudessem usar como arma? Eles têm me incentivado a simplificar minha vida, lembrei.
A Rebeca continua sugerindo que eu venda a casa, diz que é muita coisa para eu administrar, e o Philip se ofereceu para organizar minhas finanças no mês passado. A expressão de Martin se obscureceu. Criando um rastro de papel, dando a impressão de que você estava pedindo ajuda, demonstrando incerteza. Mas eu não fiz isso, protestei. Eu nunca. Parei de repente, uma lembrança vindo à tona. Só que deixei a Rebeca me ajudar a declarar meus impostos este ano. Ela disse que o contador dele se ofereceu para fazer o meu como um favor. Quem assinou a declaração? Claro que sim. Você revisou cuidadosamente primeiro? Hesitei, mas depois admiti a verdade. Não, eu confiei nela. Martim pousou o café com cuidado. Eleanor, preciso ver essa declaração. E quaisquer outros documentos financeiros que Rebecca ou Philip tenham ajudado você a preencher recentemente. Durante a hora seguinte, vasculhamos meus arquivos. A expressão de Martim tornou-se cada vez mais grave à medida que descobríamos discrepâncias que eu nunca havia notado, contas de investimento que eu não reconhecia listadas na minha declaração de imposto de renda, assinaturas em documentos que se pareciam com a minha, mas não estavam totalmente corretas, declarações endereçadas a mim que eu nunca tinha visto. Eles estão preparando o terreno, disse Martim finalmente, organizando os documentos suspeitos em uma pilha separada, criando um rastro de confusão financeira, possivelmente até mesmo fabricando evidências de má tomada de decisão. Minhas mãos tremiam levemente quando peguei meu café. Há quanto tempo você acha que eles estão planejando isso? Com base nestes documentos, pelo menos 8 meses. Ele me encarou diretamente. Eleanor, preciso perguntar. Você atualizou seu testamento desde que James morreu? Não, admiti. Eu pretendia, mas... Rebecca era minha única filha, minha herdeira natural, então não parecia urgente. É com isso que eles estão contando, ele concluiu por mim. Uma onda de náusea me percorreu. Minha própria filha, minha única filha, planejava me declarar incompetente, tomar o controle dos meus bens, tudo isso enquanto sorria para mim e deixava o filho dela aos meus cuidados. O que fazemos? Perguntei, odiando o tremor na minha voz. Martim ajeitou a gravata, um gesto que eu reconheci dos tempos de tribunal. Primeiro, documentamos tudo. Criamos um registro claro do seu estado cognitivo atual e da sua perspicácia financeira. Providenciarei avaliações com especialistas médicos e psicológicos independentes. E então, preparamos uma contra-estratégia. Se eles quiserem jogar duro, Eleanor, precisamos estar preparados. A confiança dele me acalmou. E o meu testamento? Devemos atualizá-lo agora? Com certeza. Aliás, eu trouxe a papelada comigo. Ele deu um tapinha na pasta. Tive a sensação de que você talvez quisesse fazer algumas mudanças. Depois que Martim foi embora, munido de cópias dos documentos suspeitos e com um plano de retornar no dia seguinte com um médico e um examinador financeiro, fiquei na cozinha me sentindo estranhamente energizada. O choque e a mágoa iniciais estavam dando lugar a algo mais produtivo, determinação. Peguei meu telefone e fiz mais 2 ligações. Primeiro, para o meu banco, para bloquear todas as minhas contas, exigindo verificação presencial para quaisquer transações acima de $1.000. Segundo, para um investigador particular que Martim havia recomendado. Investigações Sullivan, respondeu uma voz feminina enérgica. Aqui é Eleanor Sullivan, eu disse. Martim Abernathy sugeriu que eu ligasse. Preciso de alguém para rastrear as atividades da minha filha e do meu genro em Las Vegas. De que tipo de atividades estamos falando, senhora Sullivan? Disseram-me que estão lá para reuniões de negócios. Tenho motivos para acreditar que estão, na verdade, a consultar um advogado sobre a tomada do controle dos meus bens. Preciso de confirmação, e preciso dela rapidamente. Houve uma pausa e então, posso mandar alguém cuidar disso em 1 hora. Temos associados em Las Vegas. Gostaria de vigilância por áudio, se possível? Hesitei apenas brevemente. Sim, o que for legal. Preciso saber exatamente o que eles estão planejando. Depois de fornecer as informações de Rebecca e Philip e os detalhes do hotel, desliguei o telefone e olhei ao redor da minha cozinha, a mesma cozinha onde eu havia preparado o lanche escolar de Rebecca, onde a ensinei a assar biscoitos, onde nos sentamos juntos após o funeral de James, de mãos dadas em um luto compartilhado.
Como havíamos chegado a esse ponto? O som do ônibus escolar parando lá fora me tirou dos meus pensamentos. Rapidamente, guardei os papéis espalhados sobre a mesa e me recompus. Sophie estaria em casa e não deveria suspeitar de nada. Quando minha neta entrou correndo pela porta, balançando a mochila, eu a cumprimentei com um sorriso sincero. O que quer que estivesse acontecendo com Rebecca e Philip, Sophie era inocente. Ela também era, eu estava começando a perceber, minha consideração mais importante em qualquer coisa que viesse a seguir. Como foi a escola, querida? Perguntei, ajudando-a com o casaco. Ótimo! Estamos estudando o sistema solar, e fui escolhida para ser Júpiter na maquete da turma porque conhecia todas as luas. Sua empolgação era contagiante, sua preocupação anterior aparentemente esquecida. Isso é maravilhoso. Júpiter é o maior planeta, sabe, muito importante. Foi o que a senhora Winter disse. Podemos fazer biscoitos? Contei para Emily sobre seus biscoitos de chocolate, e ela não achou que fossem os melhores do mundo. Claro que podemos, concordei, pegando meu avental. E quem sabe a gente consegue fazer uns extras para você levar para a escola amanhã. Enquanto medimos a farinha e os ovos quebrados, observei a expressão concentrada de Sophie, que lembrava tanto a de Rebecca naquela idade. Minha neta era a única coisa pura naquela confusão, a única pessoa cujas motivações eu não questionava. Mais tarde, enquanto os biscoitos esfriavam, Sophie fazia a lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu fingia ler. Na verdade, eu estava formulando a próxima fase do meu plano. Martin cuidaria das proteções legais. O investigador reuniria provas. Mas havia algo mais que eu precisava fazer, algo que enviasse uma mensagem clara quando Rebecca e Philip retornassem. Meu telefone tocou com uma mensagem do investigador, sujeitos localizados nos escritórios da Greenberg Associates, conhecida por direito do idoso e gestão de ativos. Vigilância em andamento. Então, era verdade. Eles realmente estavam consultando advogados sobre como assumir o controle dos meus bens. A conversa ouvida por Sophie não tinha sido um mal-entendido ou uma interpretação infantil equivocada. Olhei para minha neta, inocentemente trabalhando em seus problemas de matemática, e depois de volta para o meu celular. A última parte do meu plano se encaixou. No domingo à noite, quando Rebecca e Philip retornassem, encontrariam algo muito diferente da mulher dócil e ingênua que haviam deixado para trás. Encontrariam espaços vazios onde antes havia itens valiosos, documentos perdidos e fechaduras trocadas. Mas o mais importante, encontrariam uma avó que estava cansada de ser subestimada e explorada. Sorri para mim mesma enquanto pegava um biscoito. Sophie, você gostaria de me ajudar com um projeto especial amanhã depois da aula? Que tipo de projeto? Ela perguntou, levantando os olhos da lição de casa. Uma surpresa, eu disse. Uma das grandes. Senhora Sullivan, peguei meu telefone e fiz mais 2 ligações. Primeiro, para o meu banco, para bloquear todas as minhas contas, exigindo verificação presencial para quaisquer transações acima de $1.000. Segundo, para um investigador particular que Martin havia recomendado. Investigações Sullivan, respondeu uma voz feminina enérgica. Aqui é Eleanor Sullivan, eu disse. Martin Abernathy sugeriu que eu ligasse. Preciso de alguém para rastrear as atividades da minha filha e do meu genro em Las Vegas. De que tipo de atividades estamos falando, senhora Sullivan? Disseram-me que estão lá para reuniões de negócios. Tenho motivos para acreditar que estão, na verdade, a consultar um advogado sobre a tomada do controle dos meus bens. Preciso de confirmação, e preciso dela rapidamente. Houve uma pausa e então, posso mandar alguém cuidar disso em 1 hora. Temos associados em Las Vegas. Gostaria de vigilância por áudio, se possível? Hesitei apenas brevemente. Sim, o que for legal. Preciso saber exatamente o que eles estão planejando. Depois de fornecer as informações de Rebecca e Philip e os detalhes do hotel, desliguei o telefone e olhei ao redor da minha cozinha, a mesma cozinha onde eu havia preparado o lanche escolar de Rebecca, onde a ensinei a assar biscoitos, onde nos sentamos juntos após o funeral de James, de mãos dadas em um luto compartilhado. Como havíamos chegado a esse ponto? O som do ônibus escolar parando lá fora me tirou dos meus pensamentos. Rapidamente, guardei os papéis espalhados sobre a mesa e me recompus. Sophie estaria em casa e não deveria suspeitar de nada.
Quando minha neta entrou correndo pela porta, balançando a mochila, eu a cumprimentei com um sorriso sincero. O que quer que estivesse acontecendo com Rebecca e Philip, Sophie era inocente. Ela também era, eu estava começando a perceber, minha consideração mais importante em qualquer coisa que viesse a seguir. Como foi a escola, querida? Perguntei, ajudando-a com o casaco. Ótimo! Estamos estudando o sistema solar, e fui escolhida para ser Júpiter. As gravações continuaram durante várias reuniões, com um advogado, com um consultor financeiro e até com um médico que planejavam me avaliar. O nível de cálculo era de tirar o fôlego. Eles pensaram em tudo, desde fabricar provas de confusão até me isolar de amigos que pudessem perceber que algo estava errado. A gravação final mostrava apenas Rebecca e Philip sozinhos em seu quarto de hotel. Assim que tivermos controle, devemos transferi-la para uma casa de repouso imediatamente, dizia Philip. Essa casa deve valer pelo menos 800 mil no mercado atual. Ela vai lutar contra isso, respondeu Rebecca. Ela tem um apego estranho àquele lugar. Ela não terá escolha. Esse é o objetivo da tutela. Nós tomaremos as decisões, não ela. E a Sophie? A mamãe é a pessoa favorita dela. Ela vai ficar chateada. A voz de Philip endureceu. As crianças se adaptam. Vamos dizer a ela que a avó precisa de cuidados especiais agora. E, com a herança bem administrada, podemos finalmente colocar Sophie naquele internato suíço que procuramos. A melhor educação que o dinheiro pode comprar. Acho que você tem razão. É melhor assim. De qualquer forma, a mamãe não aguenta mais se virar sozinha. E assim, controlamos a situação em vez de esperar por uma crise. Exatamente. Estamos apenas sendo responsáveis, cuidando das coisas antes que se tornem problemas. A gravação terminou, deixando-me em silêncio, exceto pelo tic-tac do velho relógio de mesa de James. Fiquei imóvel, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma raiva fria e esclarecedora que eu nunca havia sentido antes. Eles planejavam me internar, vender minha casa, mandar Sophie para um internato, tudo isso enquanto se convenciam de que estavam sendo responsáveis. Limpei meu rosto, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Martin: tenho as provas. Gravações de tudo. Estão planejando tutela, transferência de bens, moradia assistida, tudo. Sua resposta veio rapidamente: não apaguei nada. Vou trazer nossos especialistas hoje, como planejado. Vamos construir uma defesa sólida. O dia transcorreu conforme o planejado. Enquanto Sophie estava na escola, Martin chegou com a doutora Eleanor Shen, uma respeitada neurologista, e Franklin Moss, um contador forense. Durante 3 horas, eles me avaliaram testes cognitivos, avaliação de conhecimento financeiro, exercícios de memória e cenários de julgamento. A senhora está pontuando no percentil 95 para sua faixa etária, senhora Sullivan, disse a doutora Shen finalmente, revisando suas anotações. Não há absolutamente nenhuma indicação de comprometimento cognitivo ou déficit de tomada de decisão. Na verdade, acrescentou o Sr. Moss, você é excepcionalmente perspicaz em questões financeiras. Seus registros são meticulosos, seu conhecimento em investimentos é sofisticado e sua tomada de decisões é inteiramente sensata. Martin pareceu satisfeito. Teremos os relatórios oficiais para o arquivo amanhã. Agora, sobre o seu testamento, você já decidiu quais mudanças quer fazer? Eu tinha. O Novo Testamento era brutal em sua clareza. Rebecca e Philip não receberiam nada, nem um centavo, nenhuma lembrança, nenhum móvel. Em vez disso, tudo iria para um fundo fiduciário para Sophie, administrado por um administrador profissional, com a empresa de Martin supervisionando até ela completar 30 anos. Um fundo fiduciário educacional separado garantiria que seus estudos fossem cobertos até a pós-graduação, se ela escolhesse esse caminho. Eu permaneceria no controle dos meus bens durante toda a minha vida, com um painel independente de profissionais para determinar minha capacidade caso surgissem dúvidas, eliminando qualquer possibilidade de Rebecca e Philip assumirem o controle. Só mais uma coisa, disse a Martin enquanto ele preparava os documentos. Quero trocar as fechaduras da casa hoje e preciso instalar um sistema de segurança. Posso providenciar isso, disse ele, sem questionar meu repentino desejo por segurança. Ele também ouvirá as gravações e entendia com o que estávamos lidando. E já comecei o processo de proteger suas contas financeiras.
Até o fim do dia, Rebecca e Philip não terão acesso a nada, nem mesmo às contas que eles acham que você desconhece. Depois que os especialistas foram embora, tive tempo suficiente antes da chegada do ônibus da Sophie para começar a próxima fase do meu plano. Caminhei metodicamente pela casa, removendo itens valiosos de seus lugares habituais, a coleção de relógios antigos de James, a prataria da minha avó, as pequenas, porém valiosas, peças de arte que havíamos colecionado ao longo dos anos. Esses tesouros não estavam sendo escondidos por medo de roubo, mas como parte de uma cena cuidadosamente coreografada que eu estava criando. Quando Rebecca e Philip retornavam, encontravam lacunas óbvias onde itens valiosos haviam estado, despertando seus piores medos sobre o que eu poderia saber ou quais ações eu poderia ter tomado. O chaveiro chegou bem na hora em que o ônibus da Sophie parou. Expliquei rapidamente que precisava sair para encontrar minha neta, e ele me garantiu que poderia continuar trabalhando enquanto eu estivesse fora por um breve período. Sophie desceu do ônibus, seu rosto se iluminando ao me ver esperando. Vovó, adivinha? Tirei nota A no meu projeto sobre Júpiter. Que maravilha, querida! Abracei-a forte, inalando o cheiro da escola, a paras de lápis, comida de cantina e aquela energia indefinível das crianças. Estou tão orgulhosa de você. Enquanto caminhávamos de mãos dadas em direção à casa, Sophie notou a van do chaveiro. O que aquele homem está fazendo na nossa casa? Ele está trocando as fechaduras, eu disse, com sinceridade. As antigas estavam ficando grudentas. Ela aceitou a explicação facilmente, mas logo se animou. Ainda vamos fazer nosso projeto especial hoje? Com certeza, apertei a mão dela. Na verdade, vai ser ainda mais especial do que eu imaginava. Lá dentro, preparei um lanche para Sophie enquanto o chaveiro terminava o serviço. Quando ele saiu, me entregando um conjunto de chaves novas, sentei-me ao lado da minha neta à mesa da cozinha. Sophie, você gostaria de ir a uma caça ao tesouro comigo? Seus olhos se arregalaram de excitação. Uma verdadeira caça ao tesouro com mapa e tudo? Mais ou menos, sorri. Vamos juntar algumas coisas especiais da casa e levá-las para uma pequena viagem. É uma surpresa para sua mãe e seu pai quando eles chegarem. Que tipo de surpresa? Ela perguntou, instantaneamente curiosa. Inclinei-me conspiratoriamente. Bem, essa é a parte secreta, mas prometo que será algo que eles nunca esquecerão. Ao começarmos nossa caça ao tesouro, reunindo itens que seriam notados se estivessem faltando, senti uma estranha sensação de paz. O caminho à frente seria difícil, confrontos, batalhas jurídicas, rupturas familiares, mas, pela primeira vez desde a morte de James, me senti plenamente viva, plenamente no controle. Eles haviam me subestimado pela última vez. Vovó, esse é um dos tesouros? Sophie ergueu um peso de papel de cristal da mesa de James, com a luz do sol atravessando suas facetas e lançando pequenos arco-íris em seu rosto. Com certeza, confirmei, segurando aberta a bolsa de veludo que eu havia trazido para tais itens. Seu avô ganhou isso quando se tornou sócio da empresa dele. Ele gostaria que fosse guardado em segurança. Percorremos a casa como uma peculiar expedição arqueológica, Sophie em busca de tesouros, enquanto eu a guiava em direção a itens que seriam imediatamente notados como desaparecidos, os livros de primeira edição de James nas prateleiras da sala de estar, o pequeno abajur Tiffany na mesa da entrada, o antigo jogo de xadrez exposto na sala de estar. Eu havia explicado nossa caça ao tesouro como uma surpresa para os pais dela, o que não era totalmente mentira. A surpresa deles ao retornar seria de fato memorável. E quanto a isto? Sophie ficou na ponta dos pés, apontando para o armário de curiosidades onde eu guardava minhas joias mais valiosas. Excelente observação, elogiei-a, destrancando o armário. Estes foram presentes especiais do seu avô. Retirei as caixas de veludo azul contendo os presentes mais extravagantes de James, os brincos de diamante do nosso 25º aniversário, o pingente de safira que ele me dera quando Rebecca nasceu, a pulseira de tênis do nosso último Natal juntos, antes que o Alzheimer o afetasse demais. São tão lindas, Sophie suspirou, com os olhos arregalados enquanto eu abria cada caixa para mostrar a ela. Como as joias de uma princesa. São memórias especiais, corrigi gentilmente, guardando as caixas na minha bolsa grande. E memórias devem ser protegidas. Continuamos nossa expedição, com Sophie ficando cada vez mais entusiasmada à medida que nossa coleção de tesouros aumentava.
Ela não questionava por que estávamos reunindo aqueles itens ou para onde eles iriam. Em sua mente, estávamos simplesmente vivendo uma aventura juntas, um segredo especial entre avó e neta. Depois de reunir tudo no meu inventário mental, olhei para o relógio. Quase 5 horas, tempo suficiente para a próxima fase. Sophie, você gostaria de jantar no Rosini's hoje à noite? Seus olhos brilharam. O Rosini's era seu restaurante favorito, um deleite geralmente reservado para aniversários e ocasiões especiais. Sério? Podemos comer o bolo de chocolate com lava? Com certeza, assegurei. Mas primeiro, precisamos levar nossos tesouros para um lugar seguro. Você acha que pode me ajudar com isso? Ela assentiu solenemente, claramente levando muito a sério seu papel de guardiã do tesouro. Para onde vamos levá-los? Para um cofre especial, expliquei, usando termos que ela entenderia de seus livros de aventura. Um lugar onde coisas importantes são mantidas em segurança. O cofre era, na verdade, um cofre do meu banco, do qual Rebecca e Philip nada sabiam. Eu abri anos atrás para guardar certos documentos que James queria manter separados do cofre da nossa casa. Esta manhã, liguei antes para combinar o acesso fora do horário normal, aproveitando meu relacionamento de 50 anos com o gerente do banco. Sophie ficou devidamente impressionada com os procedimentos de segurança do banco, a verificação da minha identidade, as 2 chaves necessárias para acessar a área do cofre, o tom sussurrado do gerente enquanto nos escoltava até uma sala privativa. Para ela, isso era melhor do que qualquer brincadeira de espiões ou exploradores. Era uma aventura de verdade com um tesouro de verdade. É aqui que guardaremos tudo em segurança até a hora certa, eu disse a ela enquanto arrumávamos cuidadosamente os itens no grande cofre. Eu já havia colocado os documentos mais importantes lá antes, cópias das gravações, o Novo Testamento, fotos dos registros financeiros mostrando discrepâncias. Quando voltaremos para buscá-los? Perguntou Sophie, colocando cuidadosamente o peso de papel do avô ao lado dos relógios dele. Quando tudo estiver resolvido, eu disse, alisando seus cabelos. Não se preocupe. Esses tesouros não vão desaparecer para sempre. Estão apenas esperando o momento certo para voltar para casa. Quando terminamos e a caixa foi fechada, Sophie olhou para mim com aqueles olhos claros que enxergavam demais. É por causa do que eu te contei sobre a viagem da mamãe e do papai? Meu coração disparou. Eu havia subestimado a compreensão dela da situação. O que te faz perguntar isso, querida? Ela arrastou o sapato no chão encerado. Porque você está diferente desde que eu te contei. Não exatamente triste, mas pensando muito, e agora estamos escondendo tesouros. Ajoelhei-me ao seu nível, encontrando aqueles olhos. Então, assim como James e Sophie, às vezes os adultos precisam proteger as coisas que importam. É tudo o que estou fazendo, protegendo o que importa, incluindo você. Sempre você. Ela pareceu aceitar, assentindo com uma solenidade que não combinava com sua idade. Que bom que você não está mais triste, vovó. Você sorri mais agora, mesmo que seja um sorriso diferente. Da boca de bebês. Ela estava certa. Algo fundamental havia mudado em mim desde aquela confissão na hora de dormir. A névoa de tristeza e complacência que me envolvia desde a morte de James estava se dissipando, substituída por uma clareza de propósito que eu não sentia há anos. Vamos pegar aquele bolo de chocolate com cobertura de chocolate, eu disse, pegando a mão dela. Acho que merecemos. Durante o jantar no Rosini's, Sophie tagarelou sobre a escola e os amigos, e a conversa, felizmente, mudou para assuntos mais leves. Eu ouvi atentamente, memorizando suas expressões, o jeito como ela falava com as mãos como James sempre fazia, sua risada contagiante quando o garçom fazia um pequeno truque de mágica com seu guardanapo. O que importava era essa criança. Não o dinheiro, nem a casa, nem mesmo o princípio da coisa, embora isso certamente alimentasse minha determinação. Sophie merecia mais do que pais que a haviam como um acessório em seu estilo de vida, que planejavam mandá-la para um internato enquanto desfrutavam dos frutos de seu plano. Como prometido, pedimos o bolo de chocolate derretido de sobremesa, observando com admiração o centro de chocolate quente escorrer quando Sophie o atingia com a colher. Vovó, disse ela entre mordidas deliciosas, podemos viver mais aventuras juntas? Não apenas caças ao tesouro, mas aventuras de verdade. Que tipo de aventuras você tinha em mente?
Ela refletiu seriamente, lambendo o chocolate da colher. Talvez pudéssemos ir à praia ou às montanhas. Nunca vi montanhas de verdade. Acho que dá para combinar, eu disse, com uma ideia se formando. Aliás, você gostaria de fazer uma viagem especial, só você e eu, quando as aulas acabarem para as férias de primavera? Sério? Ela regalou os olhos. Para onde iríamos? Isso seria outra surpresa. Mas prometo que seria em algum lugar com montanhas. Bem altas. Ela praticamente vibrava de excitação. Podemos mesmo? Mamãe e papai deixariam? Deixe que eu me preocupe com sua mãe e seu pai, eu disse, com um tom leve, apesar do peso das palavras. Afinal, o que avós e netas fazem juntas é assunto nosso, não é? Sofia sentiu entusiasmada, já me bombardeando com perguntas sobre o que poderíamos ver e fazer em nossa hipotética aventura nas montanhas. Respondi a cada uma delas, fazendo anotações mentais para a viagem que rapidamente se tornava menos hipotética na minha mente. Quando voltamos para casa, a noite já havia caído. A casa parecia diferente, mais vazia, apesar de termos removido apenas uma pequena fração do seu conteúdo. Talvez eu simplesmente a estivesse vendo com novos olhos, reconhecendo-a não como o santuário ao qual eu me apegara, mas apenas como uma estrutura que certamente guardava memórias, mas não a essência dessas memórias. Essa essência era portátil. Ela residia nos relacionamentos, nos momentos, nas conexões que nos sustentavam. Jamie sabia disso, tentou me dizer em seus últimos meses de lucidez que eu não deveria me ancorar em coisas ou lugares depois que ele se fosse. Eu não estava pronta para ouvir isso naquela época. Eu estava pronta agora. Enquanto eu colocava Sophie na cama, ela bocejou largamente, a excitação do dia finalmente a alcançando. Vovó, a mamãe e o papai vêm para casa amanhã? Sim, querida. Amanhã à noite. Será que eles vão gostar da nossa surpresa? Alisei as cobertas dela, ganhando um momento para formular minha resposta. Certamente chamará a atenção deles, mas lembre-se, esta é a nossa aventura secreta por enquanto. Deixe-me explicar a eles, ok? Ela assentiu, já quase dormindo. Te amo, vovó. Eu também te amo, minha doce menina, mais do que você jamais saberá. Depois que ela adormeceu, dei uma última volta pela casa, garantindo que tudo estivesse no lugar para o retorno de amanhã, os buracos óbvios onde antes havia itens valiosos, as novas fechaduras, o teclado do sistema de segurança agora instalado em destaque perto da porta da frente. Na cozinha, dei um toque final no balcão, um bilhete escrito à mão com minha caligrafia precisa. Bem-vinda ao lar. As coisas mudaram. Precisamos conversar, mãe. Simples, direto e com certeza deixaria Rebecca e Philip em pânico assim que entrassem. A noite de domingo chegou com o brilho dourado do sol do fim da tarde entrando pelas janelas da minha casa agora silenciosa. Sophie e eu passamos o dia assando biscoitos, jogando jogos de tabuleiro e lendo juntos, atividades comuns que me pareciam extraordinariamente preciosas agora que eu entendia a amplitude dos planos de Rebecca e Philip. Quando eles chegarão, Sophie perguntou pela terceira vez, espiando pela janela da frente. O voo deles pousa às 6h15, lembrei-a, verificando o aplicativo de rastreamento de voos que eu havia instalado. Depois, eles precisam pegar a bagagem e dirigir para casa. Provavelmente por volta das 7h30 ou 8h. Ai! Sophie se jogou dramaticamente no sofá. Isso é daqui a uma eternidade. Vai passar rápido, garantia ela, embora, em meu íntimo, eu sentisse a mesma impaciência, ainda que por motivos bem diferentes. Por que não assistimos a um filme enquanto esperamos? Escolhemos uma das suas favoritas, embora eu não conseguisse me concentrar nas aventuras dos personagens animados. Minha mente voltava às gravações que eu ouvirá, à crueldade despreocupada de Rebecca e Philip enquanto planejavam destruir minha vida e mandar Sophie para um internato. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Martin, tudo em ordem. Ligue imediatamente se precisar. Chego aí em 20 minutos. Respondi rapidamente com uma confirmação e verifiquei se as câmeras de segurança instaladas pela equipe de Martin estavam funcionando corretamente. O sistema discreto registraria tudo o que acontecesse quando Rebecca e Philip chegassem, fornecendo evidências adicionais caso precisássemos, embora eu esperasse que não chegasse a esse ponto. Às 19h43,
faróis iluminaram a parede da sala quando um carro entrou na garagem. Eles chegaram. Sophie deu um pulo e correu para a janela. Lembre-se, eu disse baixinho, deixe que eu explico, ok? Ela sentiu solenemente, nossa conspiração de dois ainda intacta. Ouviu barulho de chaves, seguido de murmúrios confusos quando Rebecca descobriu que sua chave não funcionava mais. A campainha tocou, seguida de batidas impacientes. Respirando fundo, abri a porta. Mãe, por que a fechadura é nova? Rebecca estava na varanda, cansada da viagem, mas impecavelmente arrumada como sempre. Atrás dela, Philip descarregava a bagagem do SUV de luxo. Eu tinha algumas preocupações com a segurança, respondi calmamente. Entre. A Sophie estava esperando por você. Os olhos de Rebecca se estreitaram levemente com o meu tom, mas ela passou por mim e entrou no saguão onde Sophie a esperava. Aí está minha menina. Você se divertiu com a vovó? A melhor diversão de todas. Sophie se jogou nos braços da mãe. Tivemos tantas aventuras. Aventuras? Repetiu Rebecca, olhando para mim por cima da cabeça de Sophie. Antes que eu pudesse responder, Philip entrou com as malas, congelando imediatamente ao fixar o olhar no espaço vazio onde o abajur Tiffany estivera por décadas. Eleanor, ele disse, com a voz cuidadosamente controlada, onde está a lâmpada que estava aqui? Em algum lugar seguro, respondi, fechando a porta firmemente atrás dele, junto com várias outras coisas. Rebecca colocou Sophie no chão, subitamente alerta. Como assim, em algum lugar seguro? O que está acontecendo? Sophie, querida, eu disse gentilmente, por que você não sobe e organiza suas coisas da escola para amanhã enquanto seus pais e eu conversamos? Sophie olhou de um para o outro, sentindo a tensão, mas obedientemente subiu as escadas. Assim que ouvimos a porta do quarto dela se fechar, Rebecca se virou para mim. Mãe, o que está acontecendo? Primeiro fechaduras novas, agora coisas faltando. Acho que você sabe exatamente o que está acontecendo, interrompi, com a voz suave, mas firme. Las Vegas foi esclarecedora, não foi? Ouvi dizer que a Greenberg Associates é altamente recomendada para casos de exploração de idosos. O sangue sumiu do rosto de Rebecca. Philip, sempre o artista da recuperação rápida, forçou uma risada. Não sei do que você está falando. Estávamos nos reunindo com investidores para o meu novo projeto de desenvolvimento. Sério? Arqueei uma sobrancelha. Então, vocês não estavam discutindo sobre tutela, fundos de proteção patrimonial, me transferir para uma casa de repouso e vender minha casa? A cada pergunta, as expressões deles confirmavam o que eu já sabia. Vocês não estavam planejando mandar a Sophie para aquele internato suíço que vocês estão pesquisando? Rebecca agarrou o encosto de uma cadeira para se apoiar. Como você pode saber? Isso importa? Perguntei simplesmente. A questão é que eu sei de tudo. O rosto de Philip endureceu, seu charme evaporando como o orvalho da manhã. Seja lá o que você acha que sabe, não pode provar nada. Estávamos explorando opções, só isso, para sua própria proteção. Minha proteção? Repeti, com as palavras amargas na minha língua. Que atencioso da sua parte me proteger do meu próprio dinheiro, da minha própria casa, da minha própria neta. Fui até a cozinha, indicando que me seguissem. Mas vocês não precisam acreditar em mim. Sobre o balcão, havia uma pilha de documentos, o relatório do neurologista, a avaliação de competência financeira, extratos das minhas diversas contas, demonstrando uma gestão consistente e prudente. Como pode ver, estive bastante ocupado enquanto você esteve fora, eu disse, observando Philip folhear os papéis com crescente alarme. Também fiz algumas outras mudanças das quais você deve estar ciente. Os olhos de Rebecca percorreram a cozinha, notando o painel do sistema de segurança agora instalado na porta dos fundos. Que tipo de mudanças? A minha vontade, por exemplo, eu disse calmamente. Você e Philip foram completamente removidos como beneficiários. Você não pode fazer isso. A máscara de Philip caiu completamente, uma ganância crua brilhando em seu rosto. Nós somos sua família. A família não conspira para me declarar incompetente. A família não planeja me internar e vender minha casa. A família não planeja mandar Sophie para um internato enquanto usufrui do meu dinheiro.
Rebeca se encolheu como se tivesse levado um tapa. Nós nunca. Não, minha voz saiu baixa, mas ríspida o suficiente para interromper seu protesto. Não nos insulte mentindo quando nós dois sabemos a verdade. Eu tenho gravações, Rebeca. Horas de gravações suas e de Philip discutindo seus planos em detalhes. O rosto de Philip passou de vermelho para branco. Isso é ilegal. Você não pode gravar pessoas sem o conhecimento delas. Nevada é um estado com consentimento de uma única parte para gravações em locais públicos, informei a ele, tendo pesquisado exaustivamente sobre o assunto com Martin, o restaurante, o saguão do hotel, a sala de espera do escritório do advogado, tudo perfeitamente legal. Seu quarto de hotel pode ser mais questionável, mas estou disposto a me arriscar no tribunal. E você? A ameaça pairava no ar entre nós. Eu podia vê-los calculando, reavaliando, percebendo o quanto o plano deles tinha dado errado. O que você quer? Rebeca finalmente perguntou, com a voz baixa. O que eu quero? Sophie olhou de um para o outro, sentindo a tensão, mas obedientemente subiu as escadas. Assim que ouvimos a porta do quarto dela se fechar, Rebeca se virou para mim. Mãe, o que está acontecendo? Primeiro fechaduras novas, agora coisas faltando. Acho que você sabe exatamente o que está acontecendo, interrompi, com a voz suave, mas firme. Las Vegas foi esclarecedora, não foi? Ouvi dizer que a Greenberg Associates é altamente recomendada para casos de exploração de idosos. O sangue sumiu do rosto de Rebeca. Philip, sempre o artista da recuperação rápida, forçou uma risada. Não sei do que você está falando. Estávamos nos reunindo com investidores para o meu novo projeto de desenvolvimento. Sério? Arqueei uma sobrancelha. Então, vocês não estavam discutindo sobre tutela, fundos de proteção patrimonial, me transferir para uma casa de repouso e vender minha casa? A cada pergunta, as expressões deles confirmavam o que eu já sabia. Vocês não estavam planejando mandar a Sophie para aquele internato suíço que vocês estão pesquisando? Rebeca agarrou o encosto de uma cadeira para se apoiar. Como você pode saber? Isso importa? Perguntei simplesmente. A questão é que eu sei de tudo. O rosto de Philip endureceu, seu charme evaporando como o orvalho da manhã. Seja lá o que você acha que sabe, não pode provar nada. Estávamos explorando opções, só isso, para sua própria proteção. Minha proteção? Repeti, com as palavras amargas na minha língua. Que atencioso da sua parte me proteger do meu próprio dinheiro, da minha própria casa, da minha própria neta. Fui até a cozinha, indicando que me seguissem. Mas vocês não precisam acreditar em mim. Sobre o balcão, havia uma pilha de documentos, o relatório do neurologista, a avaliação de competência financeira, extratos das minhas diversas contas, demonstrando uma gestão consistente e prudente. Como pode ver, estive bastante ocupado enquanto você esteve fora, eu disse, observando Philip folhear os papéis com crescente alarme. Também fiz algumas outras mudanças das quais você deve estar ciente. Os olhos de Rebeca percorreram a cozinha, notando o painel do sistema de segurança agora instalado na porta dos fundos. Que tipo de mudanças? A minha vontade, por exemplo, eu disse calmamente. Você e Philip foram completamente removidos como beneficiários. Você não pode fazer isso. A máscara de Philip caiu completamente, uma ganância crua brilhando em seu rosto. Nós somos sua família. A família não conspira para me declarar incompetente. A família não planeja me internar e vender minha casa. A família não planeja mandar Sophie para um internato enquanto usufrui do meu dinheiro. Rebeca se encolheu como se tivesse levado um tapa. Nós nunca. Não, minha voz saiu baixa, mas ríspida o suficiente. Sério? Perguntei baixinho. Antes que a conversa piorasse ainda mais, olhei para o relógio. Nossa, está ficando tarde, e a Sophie tem aula amanhã. Por que você não a ajuda a se arrumar para dormir enquanto eu preparo um chá? Aí podemos continuar nossa conversa. Rebeca hesitou, claramente relutante em me deixar sozinha. Mas a perspectiva de tirar Sophie da atmosfera cada vez mais tensa venceu. Vamos, querida. Vamos te preparar para dormir. Enquanto subiam as escadas, Philip se aproximou, baixando a voz. Isso não acabou, Eleanor. Seja lá o que você acha que conquistou aqui,
Consegui exatamente o que pretendia, interrompi calmamente. Protegi meus bens, minha autonomia e, mais importante, minha neta. Se isso vai acabar ou não, depende inteiramente dos seus próximos passos. O maxilar dele se contraiu. Você está nos ameaçando? Estou expondo fatos. Agora, sugiro que você se junte à sua esposa e filha lá em cima. Sophie vai querer dar boa noite a vocês duas. Depois que eles desapareceram no andar de cima, encostei-me no balcão da cozinha, permitindo-me um momento de triunfo silencioso. A primeira fase tinha ocorrido exatamente como planejado: o choque, a negação, a percepção de que eu estava vários passos à frente deles. Agora vinha a parte delicada: estabelecer novos limites, preservando o pouco relacionamento que pudesse ser salvo pelo bem de Sophie. Quando Rebecca e Philip voltaram para o térreo, eu já tinha preparado o chá e arrumado 3 xícaras na mesa da cozinha, uma escolha deliberada. A cozinha era um território familiar e neutro, menos formal do que a sala de estar, com seus espaços vazios agora conspícuos. Sophie está dormindo, disse Rebecca, sentando-se numa cadeira. Ela estava exausta. Grandes aventuras fazem isso, respondi, servindo o chá com mãos firmes. Ela é uma criança maravilhosa, perspicaz, gentil, honesta. A comparação implícita pairava no ar entre nós. Mãe, Rebecca começou, com a voz cuidadosamente modulada, acho que houve um sério mal-entendido. Seja lá o que for que você acha que ouviu. Pare, pousei minha xícara com um clique decisivo. Acho que não ouvi nada. Sei exatamente o que você estava planejando. Tenho as provas. Negar só desperdiça o tempo de todos e insulta a minha inteligência, algo que vocês dois já fizeram o suficiente. Philip se inclinou para a frente, mudando de tática. Olha, Eleanor, talvez a gente tenha se empolgado explorando opções. Estávamos preocupados com você, só isso. Morando sozinho, administrando uma propriedade tão grande. Uma propriedade que você planejava controlar, completei por ele. Vamos deixar bem claro. Nunca se tratou de uma preocupação com o meu bem-estar. Tratava-se de colocar as mãos em dinheiro que você não ganhou e ao qual não tinha acesso legítimo. Rebecca corou. Isso não é justo. Tivemos despesas, responsabilidades. Que você escolheu, apontei. A casa enorme, os carros de luxo, as escolas particulares e as férias caras. Ninguém te impôs esse estilo de vida. Então, o que acontece agora? Perguntou Philip sem rodeios. Você já deixou claro o seu ponto. Mudou seu testamento, instalou segurança, escondeu seus objetos de valor. Qual é o seu objetivo final aqui? Meu objetivo final é bem simples. Abri uma pasta que havia preparado antes e coloquei vários documentos sobre a mesa. Estes são meus termos daqui para frente. Eles se inclinaram para a frente, examinando os papéis com crescente descrença. Vocês não podem estar falando sério, disse Rebecca finalmente. Nunca falei tão sério na minha vida. Toquei no primeiro documento. Como podem ver, criei um fundo para a educação e as necessidades futuras de Sophie. Nenhum de vocês pode acessá-lo em hipótese alguma. Ele será administrado por um administrador independente até que ela complete 30 anos. O rosto de Philip se fechou. Você está nos excluindo completamente. Da minha propriedade? Sim. Da minha vida? Hesitei, a dor que eu vinha reprimindo finalmente transparecendo. Isso depende do que acontecer depois. Apontei para o segundo documento. Este documento descreve minhas condições para qualquer relacionamento contínuo. Primeiro, nada mais de apoio financeiro. Nem para emergências, nem para investimentos, nem para nada. Vocês são adultos com boas rendas, vivam dentro das suas possibilidades. Os lábios de Rebecca se estreitaram até virar uma linha branca. E o resto dessas condições? Hora marcada com Sophie regularmente, sem interferências ou cancelamentos de última hora, sem tentativas de afastá-la de mim ou restringir nosso relacionamento, e total transparência daqui para frente. Mais uma tentativa de me manipular, enganar ou minar, e não só cortarei todo o contato, como garantirei que todos em nosso círculo social saibam exatamente o que você tentou fazer. Isso é chantagem, Philip gaguejou. Não, corrigiu, isso é consequência. Vocês conspiraram para me declarar incompetente,
internar em uma instituição e me privar da minha autonomia. Considerem-se sortudos por minha resposta ser apenas retirar o apoio financeiro e estabelecer limites claros. Rebeca me encarou como se estivesse vendo uma estranha. De muitas maneiras, ela era a mãe dócil e complacente que permitirá suas escolhas ruins por décadas desaparecera no momento em que Sophie sussurrou seu aviso. E as coisas que você levou? Ela perguntou. Relíquias de família, peças valiosas. Elas estão seguras, assegurei. E permanecerão assim até que eu tenha certeza de que não desaparecerão misteriosamente ou serão vendidas por um conservador nomeado repentinamente. A referência ao plano frustrado pairou no ar. Rebecca e Philip trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que não consegui interpretar. Precisamos de tempo para pensar sobre isso, disse Philip finalmente. Leve o tempo que precisar, respondi, juntando os documentos e devolvendo-os à pasta. Mas entenda que esses termos não são negociáveis. Você perdeu o direito de negociar. Enquanto eles se retiravam para digerir a nova realidade, eu permaneci à mesa da cozinha, tomando meu chá refrescante. A casa parecia diferente agora, de alguma forma mais leve, como se uma ferida antiga e purulenta tivesse finalmente sido cicatrizada. O que quer que viesse a seguir não seria fácil. Relacionamentos baseados em exploração raramente transitavam suavemente para o respeito mútuo, mas eu havia dado o primeiro passo crucial. Recuperei meu poder e estabeleci limites que deveriam ter sido impostos anos atrás. Pelo bem da Sophie, eu esperava que Rebecca e Philip eventualmente aceitassem um novo paradigma. Pelo meu próprio bem, eu estava preparado caso eles não aceitassem. Os 3 dias seguintes se desenrolaram em uma estranha animação suspensa. Rebecca e Philip se moviam pela casa como fantasmas, cuidando para manter as aparências diante de Sophie, mas mal notando minha presença quando ela não estava olhando. Eles haviam recuado para elaborar estratégias, eu sabia, ponderando suas opções limitadas contra minhas evidências incontestáveis. Na quarta-feira à noite, enquanto Sophie fazia a lição de casa na mesa da cozinha, Philip finalmente se aproximou de mim no jardim, onde eu estava removendo as flores murchas das rosas. Já discutimos seus termos, disse-lhe sem rodeios. Continuei a poda, recusando-me a demonstrar entusiasmo pela decisão deles. E concordaremos com algumas modificações. Endireitei-me, encarando-o com um olhar firme. Não há modificações, Philip. Isto não é uma negociação. Ele apertou o maxilar. Seja razoável, Eleanor. Você não pode simplesmente nos cortar completamente depois de anos de apoio financeiro. Temos compromissos e obrigações baseados no entendimento de que... O quê? Interrompi. Que meu dinheiro estaria sempre disponível para você. Isso nunca foi um acordo, apenas uma suposição sua. Construímos nossas vidas em torno de certas expectativas, ele persistiu. Expectativas de assumir o controle dos meus bens contra a minha vontade? Balancei a cabeça. Essas expectativas nunca foram razoáveis ou justificadas. Philip olhou para casa, certificando-se de que Sophie não nos ouvisse. Olha, você já deixou claro o seu ponto. Nós nos excedemos. Mas deve haver um meio-termo. O meio-termo é que não vou apresentar queixa por tentativa de abuso de idosos e exploração financeira, respondi calmamente. O meio-termo é que estou disposto a manter um relacionamento com vocês dois pelo bem da Sophie, apesar do que vocês planejaram fazer comigo. A expressão dele endureceu. Rebecca tinha razão. Você mudou. Sim, concordei, voltando às minhas rosas. Mudei sim. Finalmente reconheci meu próprio valor e estabeleci limites apropriados. Se isso parece uma mudança para você, é bastante revelador, não é? Mais tarde naquela noite, depois que Sophie foi dormir, Rebecca veio ao meu escritório, onde eu estava lendo. Mãe, ela começou, com a voz suave como não era há anos, podemos conversar? Conversar de verdade? Deixei meu livro de lado. Estou ouvindo. Ela se sentou à minha frente, parecendo repentinamente jovem e insegura. Eu sei que o que fizemos foi errado. O advogado, os planos, tudo saiu do controle. Nunca tivemos a intenção de te machucar. No entanto, me machucar foi uma consequência inevitável das suas ações, apontei. Como tirar minha autonomia, vender minha casa e me internar contra a minha vontade poderia resultar em algo além de dor?
Rebeca estremeceu. Nós nos convencemos de que era para o seu próprio bem. Que você precisava de proteção contra o envelhecimento. Proteção contra o envelhecimento ou proteção contra o controle do meu próprio dinheiro? Perguntei, mantendo a voz suave, apesar da dureza da pergunta. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ambos? Não sei mais. Tudo fez sentido quando Philip explicou. Mas agora. Agora que você foi pega, as justificativas parecem frágeis, terminei por ela. Ela sentiu, infeliz. Não espero que você nos perdoe. Mas, pelo bem da Sophie, podemos tentar seguir em frente de alguma forma? Pela primeira vez desde que isso começou, senti uma pontada de esperança de que minha filha pudesse realmente entender a magnitude de sua traição. Seguir em frente exige reconhecimento do que aconteceu, Rebeca, não desculpas ou minimização. Eu sei, ela sussurrou, e sinto muito. De verdade. Nós nos perdemos em algum lugar na ambição, nas aparências, em sempre querer mais do que tínhamos. Observei seu rosto, buscando sinceridade por trás da contrição ensaiada. Rebeca sempre fora hábil em dizer o que os outros queriam ouvir. Mas havia algo diferente em sua expressão agora, uma rachadura na fachada perfeita, um vislumbre de arrependimento genuíno. Ainda não posso confiar em você, disse eu finalmente. Isso vai levar tempo e consistência. Mas estou disposta a trabalhar por um novo tipo de relacionamento, se você estiver baseado no respeito mútuo, em vez da exploração. Ela sentiu, enxugando uma lágrima. E os aspectos financeiros dos seus termos não são negociáveis, confirmei. Você e Philip precisam viver de acordo com suas reais possibilidades, não com o estilo de vida inflado que mantiveram com meus subsídios. Teremos que fazer mudanças significativas, admitiu ela. A hipoteca, a mensalidade da escola da Sophie, as mensalidades do clube. Sim, você terá, concordei. Mas talvez essas mudanças possam levar a prioridades mais significativas, mais tempo com a Sophie em vez de trabalhar constantemente para manter as aparências, relacionamentos mais autênticos, não baseados em riqueza ou status. Rebeca pareceu cética, mas assentiu novamente. Vamos tentar. Não será fácil, mas vamos tentar. Depois que ela saiu, permaneci no meu escritório, remoendo nossa conversa. Sua contrição seria genuína ou apenas mais uma estratégia para proteger seus interesses? Só o tempo diria. Por enquanto, eu precisava prosseguir com otimismo cauteloso, pelo bem de Sophie. Na manhã seguinte, Rebeca e Philip anunciaram que voltariam para casa. Já abusamos de vocês por tempo demais, explicou Rebeca enquanto arrumavam as malas. E temos ajustes a fazer, planejamento financeiro a fazer. Assenti, entendendo o subtexto. Eles precisavam se reagrupar, reavaliar o orçamento sem o meu apoio financeiro e decidir como manter um pouco do estilo de vida deles apenas com a própria renda. Sophie ficou decepcionada. Não podemos ficar mais tempo? A vovó e eu íamos começar a ler a nova série de mistério. Você ainda verá a vovó regularmente, garantiu Rebeca, lançando-me um olhar significativo. Na verdade, com mais frequência do que antes. Estamos elaborando um cronograma, como para suas aulas de piano, acrescentou Philip. No calendário toda semana? Sophie se animou. Sério? Não só quando você lembra ou não está ocupada? A pergunta inocente caiu como um tapa, ressaltando a frequência com que eles cancelavam o horário dela comigo para sua própria conveniência. Rebeca corou, enquanto Philip de repente ficou muito interessado no zíper da mala. Sério, confirmou Rebeca. A vovó vai ter uma participação maior na nossa rotina de agora em diante. Enquanto eles carregavam o carro, chamei Rebeca de lado para uma última palavra. A viagem de férias de primavera com a Sophie, eu falei sério. Gostaria de levá-la para ver as montanhas. Onde exatamente? Ela perguntou, o cansaço voltando a transparecer em sua voz. Colorado, montanhas rochosas. Já pesquisei acomodações e atividades adequadas para a idade dela. Rebeca hesitou, os velhos padrões de controle visivelmente lutando com as novas realidades. Acho que não tem problema, desde que tenhamos detalhes, contatos de emergência, esse tipo de coisa. Claro, concordei facilmente. Enviarei um itinerário completo assim que estiver finalizado.
O que eu não mencionei foi que a viagem representou mais do que apenas férias de avó e neta. Foi um teste da disposição delas em honrar nosso novo acordo, do respeito que tinham pelo meu relacionamento com Sophie, da aceitação de que o controle havia mudado. Depois que eles partiram, a casa ficou subitamente vazia e silenciosa. Por um momento, senti muita falta da presença energética de Sophie. Mas também senti alívio, espaço para respirar, processar, planejar meus próximos passos sem ter que agir normalmente pelo bem da minha neta. Preparei uma xícara de chá e levei-a para o jardim, sentando-me no banco que James havia construído décadas atrás. As rosas precisavam de mais atenção, notei distraidamente. Assim como os relacionamentos, elas exigiam cuidados regulares, podas ocasionais e, às vezes, quando uma doença ameaçava a planta inteira, uma intervenção mais drástica. A metáfora me fez sorrir levemente. Eu havia feito uma poda bastante significativa na minha árvore genealógica esta semana. Agora, restava ver que novos brotos surgiriam dos cortes. Meu celular vibrou com uma mensagem do Martim. Como foi? Eles concordaram com os termos, respondi. Pelo menos por enquanto. Fique atento, foi sua resposta imediata. Pessoas assim raramente mudam da noite para o dia. Ele estava certo, claro. A situação não estava realmente resolvida, apenas havia passado para uma nova fase. Mas, pela primeira vez em anos, me senti no controle da minha própria vida, das minhas próprias decisões, do meu próprio futuro. Só isso já valia tudo. 2 semanas se passaram, trazendo uma adaptação cautelosa à nossa nova dinâmica familiar. Fiéis à palavra, ou talvez conscientes das consequências de quebrá-la, Rebecca e Philip estabeleceram uma rotina para Sophie passar um tempo comigo. Nas tardes de quarta-feira, depois da escola, e em fins de semana alternados, Sophie chegava com sua mochila e um sorriso brilhante, ansiosa para passar um tempo juntos. A separação financeira se mostrou mais desafiadora para eles. O primeiro pagamento da hipoteca sem a minha ajuda provocou um telefonema tenso da Rebecca. Mãe, eu sei que concordamos com os termos, mas você poderia, só desta vez, ajudar com o pagamento? O IPTU venceu na mesma época, e estamos um pouco sobrecarregados. Não, Rebecca, respondi gentilmente, mas com firmeza. Suas finanças são sua responsabilidade agora. Talvez você precise considerar um tamanho menor se a casa estiver além das suas possibilidades. Redução de tamanho? Seu horror diante da sugestão era palpável, mesmo pelo telefone. Mas este bairro, o distrito escolar da Sophie? Há excelentes escolas públicas, ressaltei, e casas menores em bairros bons. Esse é o tipo de decisão que a maioria das famílias toma com base em sua renda real. Após um momento de silêncio atordoado, ela resmungou algo sobre analisar opções e encerrou a ligação. Mais tarde naquela semana, notei uma placa de à venda na frente da casa deles. Enquanto isso, concentrei-me em reconstruir minha própria vida, não apenas em torno de Sophie, mas para mim mesma. Entrei para um clube do livro na biblioteca local, reencontrei velhos amigos que havia negligenciado durante a doença de James e até comecei a fazer uma aula de aquarela nas manhãs de terça-feira. Pequenos passos em direção à mulher que eu poderia ter sido o tempo todo se não tivesse me submetido a papéis de cuidadora. Marty fazia check-ins regularmente, garantindo que as proteções legais que havíamos implementado permanecessem sólidas. As gravações e os documentos ficaram guardados em segurança no meu cofre, uma garantia contra qualquer revés por parte de Rebecca e Philip. Você já pensou em devolver os itens que tirou da casa? Perguntou ele durante uma de nossas conversas. Agora que a ameaça imediata passou. Ainda não, respondi. Ainda estou observando e esperando. A confiança demora mais para ser reconstruída do que para ser quebrada. Ele assentiu em aprovação. Abordagem sensata. Mantenha a alavanca até ter certeza absoluta. Num sábado ensolarado de meados de março, eu estava ensinando Sophie a fazer as famosas panquecas de mirtilo do James quando meu telefone tocou com o toque da Rebecca. Bom dia, respondi, colocando o telefone entre a orelha e o ombro enquanto ajudava Sophie a virar uma panqueca perfeitamente dourada. Mãe, precisamos conversar. A voz de Rebecca tinha um tom desconhecido, não o charme ensaiado que ela costumava usar ao pedir algo, nem o controle rígido quando as coisas não saíam do seu jeito. Ela parecia derrotada. Está tudo bem? Perguntei, imediatamente alerta. Na verdade, não.
A venda da casa fracassou. Os compradores não conseguiram financiamento. Ela fez uma pausa. E nós, bem, estamos reduzindo o tamanho da casa de outras maneiras. O carro do Philip voltou para a concessionária ontem. Cancelamos a assinatura do clube de campo. Entendo, disse eu, neutro, afastando-me de Sophie, que decorava alegremente suas panquecas com carinhas de mirtilo. São ajustes difíceis, mas necessários. Agora eu sei disso. Outra pausa. A questão é que encontramos uma casa menor que podemos pagar. Fica em outro distrito escolar, mas, como você disse, as escolas públicas são boas. O problema é a entrada. Já liquidamos o que pudemos, mas ainda estamos sem dinheiro. Fiquei tenso, esperando o inevitável pedido de dinheiro que testaria nossos novos limites. Eu estava pensando, ela continuou, se você poderia considerar nos deixar vender parte da prataria da família, as peças que, de qualquer forma, teriam vindo para mim. Isso faria diferença na entrada, e parece melhor do que assumir mais dívidas. O pedido me pegou de surpresa não por dinheiro diretamente, mas pela permissão para vender itens que ela considerava sua herança, itens que atualmente estavam guardados em meu cofre. Essa é uma proposta interessante, eu disse cuidadosamente. Deixe-me pensar a respeito e te respondo. Depois de desligar, voltei para a cozinha, onde Sophie exibia orgulhosamente sua arte de panqueca de mirtilo. Olha, vovó, esta aqui tem um sorriso igual ao seu. É lindo, querida, elogiei-a, deixando de lado os pensamentos sobre o pedido de Rebecca para me concentrar no momento. Mais tarde, enquanto Sophie estava absorta em um filme, liguei para Martin pedindo conselhos. É um teste, ele disse imediatamente. Eles estão vendo se você vai ceder nos aspectos financeiros do seu acordo. Talvez, reconheci. Mas também é a primeira vez que Rebecca propõe uma solução que não envolva simplesmente assinar um cheque. Há um reconhecimento de que esses itens têm valor, que escolhas têm consequências. O que você está pensando em fazer? Ele perguntou. Ainda não tenho certeza, admiti. Uma parte de mim quer manter a linha dura que estabelecemos. Outra parte vê isso como um passo potencial para Rebecca assumir a responsabilidade. Após mais discussões, cheguei a uma decisão que parecia certa, firme, mas não punitiva, mantendo limites e reconhecendo o esforço. Quando fui buscar Sophie para nossa tarde de quarta-feira na semana seguinte, perguntei a Rebecca se poderíamos conversar em particular por alguns minutos. Já considerei seu pedido sobre a prata, comecei, assim que Sophie se ocupou com seu tablet na sala ao lado. Rebecca assentiu, atenção visível nos ombros. E não vou liberar a prata para você vender, eu disse, observando a expressão dela se abater. Mas tenho uma proposta alternativa. Descrevi minha solução. Eu daria uma contribuição única para a entrada deles, não como um presente, mas como um adiantamento para qualquer herança futura que Rebecca pudesse receber. O valor seria documentado com juros a serem deduzidos de qualquer parcela do meu patrimônio que eventualmente fosse para ela. Além disso, qualquer acordo desse tipo dependeria da adesão contínua ao nosso acordo em relação a Sophie e aos limites apropriados. Você está nos emprestando dinheiro, ela esclareceu, com confusão evidente em sua expressão. Não, corrigi gentilmente. Estou lhe adiantando uma parte do que um dia poderá ser seu, com o entendimento de que isso reduzirá esse valor futuro. Não há cronograma de pagamento, nem dívida, apenas uma redução documentada em qualquer potencial herança. Rebecca ficou em silêncio por um longo momento, processando aquela abordagem inesperada. É justo, disse ela finalmente. Mais do que justo, na verdade. Eu também acho, concordei. Isso demonstra que você está se esforçando genuinamente para ajustar seu estilo de vida, mantendo o princípio de que meus bens permanecem sob meu controle. E se voltarmos aos velhos padrões? Ela perguntou, surpreendendo-me com sua percepção. Então, quaisquer considerações futuras estariam fora de cogitação, eu disse simplesmente. Esta é uma acomodação única em reconhecimento aos seus esforços até agora. Conforme finalizávamos os detalhes, observei uma mudança sutil no comportamento de Rebecca, um novo respeito em seus olhos, talvez até uma admiração relutante pela forma como eu havia superado esse desafio. Pela primeira vez desde que essa aprovação começou, senti que poderíamos eventualmente estabelecer um relacionamento mais saudável, não apenas pelo bem de Sophie, mas pelo nosso. Mais tarde naquela tarde,
Enquanto Sophie e eu caminhávamos pelo parque colhendo folhas interessantes para o projeto de ciências dela, ela me olhou com aqueles olhos perspicazes. Mamãe e papai parecem diferentes ultimamente e mais quietos. E papai não fala mais ao celular durante o jantar. Às vezes, os adultos precisam fazer mudanças em suas vidas, expliquei cuidadosamente. Assim como você teve que se adaptar quando passou do jardim de infância para a primeira série. Ela refletiu e assentiu. Eles discutem muito sobre dinheiro, mas não tão alto quanto antes. Ajustes financeiros podem ser desafiadores, reconheci, direcionando a conversa para assuntos mais leves. Que tal procurarmos algumas dessas folhas de bordo vermelhas para o seu projeto? Enquanto Sophie corria à frente, em busca dos espécimes perfeitos, refleti sobre sua observação. Rebecca e Philip estavam lutando, sim, mas talvez nessa luta pudessem descobrir o que realmente importava, que relacionamentos e integridade, em última análise, traziam mais satisfação do que posses ou aparências. Foi uma lição que levei muito tempo para aprender. Essas montanhas são de verdade, vovó? Sophie pressionou o rosto contra a janela do avião, com os olhos arregalados de admiração, enquanto as montanhas rochosas apareciam, picos majestosos ainda cobertos de neve no início de abril. São montanhas de verdade, confirmei, apreciando sua empolgação. E amanhã estaremos lá em cima, no meio delas. As férias de primavera chegaram, e com elas nossa tão esperada aventura nas montanhas. Para minha surpresa, Rebecca e Philip honraram nosso acordo sem resistência, ajudando Sophie a fazer as malas e a levando ao aeroporto, com apenas os lembretes habituais dos pais sobre escovar os dentes e usar protetor solar. Papai parecia triste quando saímos, observou Sophie, finalmente se afastando da janela. Ele ficou me abraçando por mais tempo. Ele vai sentir sua falta, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Os pais sempre sentem falta dos filhos quando estão separados, mesmo sabendo que estão tendo experiências maravilhosas. Você acha que ele e a mamãe vão ficar bem na casa menor? Ela perguntou, me pegando de surpresa. A mamãe vive dizendo que é aconchegante, mas eu a ouvi dizendo à amiga que é metade do tamanho da nossa antiga. As crianças absorvem muito mais do que imaginamos. Elas vão se adaptar, querida. Às vezes, mudanças que parecem difíceis no início acabam sendo exatamente o que precisávamos. Sophie assentiu solenemente. Como quando tive que mudar de aula de dança e fiquei muito triste, mas depois fiz melhores amigos na nova turma. Exatamente assim, concordei, maravilhado com sua resiliência e perspicácia. Nossas acomodações em Aspen foram perfeitas, um confortável apartamento de 2 quartos com vistas deslumbrantes das montanhas, a uma curta distância da vila e do teleférico que nos levaria até a montanha. Pesquisei bastante para encontrar atividades apropriadas para a idade e o nível de interesse de Sophie, equilibrando aventuras ao ar livre com experiências culturais. Nosso primeiro dia completo começou com uma caminhada guiada pela natureza, especialmente projetada para famílias. Nosso guia, um jovem barbudo chamado Travis, que claramente adorava crianças, ensinou Sophie a identificar pegadas de animais nas manchas de neve da primavera e explicou como os álamos, que deram nome à cidade, logo estariam brotando. Talvez, reconheci. Mas também é a primeira vez que Rebecca propõe uma solução que não envolva simplesmente assinar um cheque. Há um reconhecimento de que esses itens têm valor, que escolhas têm consequências. O que você está pensando em fazer? Ele perguntou. Ainda não tenho certeza, admiti. Uma parte de mim quer manter a linha dura que estabelecemos. Outra parte vê isso como um passo potencial para Rebecca assumir a responsabilidade. Após mais discussões, cheguei a uma decisão que parecia certa. Cruzei o olhar com ele por cima da cabeça de Sophie, agradecendo silenciosamente pela metáfora perfeita. Apesar das fraturas em nossa família, as conexões permaneciam complexas, às vezes dolorosas, mas inegavelmente presentes. Os dias se desenrolaram em um ritmo agradável de exploração e descanso. Cavalgamos por trilhas nas montanhas, visitamos uma fazenda onde Sophie ajudava a alimentar cordeiros, participamos de uma oficina infantil no centro de arte local e passamos uma noite mágica observando as estrelas com um astrônomo que nos ajudou a identificar constelações no céu impossivelmente claro das montanhas. Em meio a tudo isso, Sophie floresceu com confiança e alegria, e sua curiosidade natural encontrou terreno fértil nessas novas experiências. Tirei dezenas de fotos, documentando não apenas as atividades, mas os pequenos momentos entre elas,
A expressão de admiração de Sophie quando um beija-flor pairou perto da nossa mesa de almoço, sua língua para fora em concentração enquanto pintava uma paisagem de montanha, seu rosto tranquilo enquanto cochilava em meu ombro durante uma viagem de volta para nosso apartamento. Devíamos ligar para a mamãe e o papai, sugeriu ela na nossa terceira noite, enquanto relaxávamos depois do jantar. Mostrar as montanhas a eles. Disquei o número da Rebeca no meu tablet, ativando o vídeo para que pudessem nos ver. Aqui está o meu explorador de montanhas, respondeu Rebeca imediatamente, com o rosto preenchendo a tela. Pai, vem logo, a Sophie está ligando. Philip apareceu ao lado dela, ambos sorrindo abertamente ao verem a filha. E aí, criança, como vai a aventura? Sophie começou a contar entusiasticamente nossas atividades, suas palavras se atropelando em sua empolgação de compartilhar tudo de uma vez. Observei os rostos de Rebeca e Philip enquanto eles ouviam, notando seu interesse genuíno e os olhares ocasionais em minha direção, talvez avaliando como eu estava lidando com as tarefas de cuidador sozinho que eles sempre insistiram que eram demais para mim. Parece incrível, querida, disse Rebeca quando Sophie finalmente parou para respirar. A vovó está te proporcionando experiências tão especiais. A melhor parte é que estamos fazendo isso juntas, declarou Sophie. A vovó nunca diz que está muito ocupada ou que precisa verificar os e-mails primeiro. Ela está sempre lá, fazendo tudo comigo. Um silêncio desconfortável seguiu-se a essa observação inocente. Rebeca e Philip trocaram um olhar que não consegui interpretar direito. Bem, isso é maravilhoso, disse Philip finalmente. Estamos tão felizes que você esteja se divertindo. Depois de mais alguns minutos de conversa e promessas de ligar novamente antes de voltar para casa, encerramos a ligação. Sophie saiu correndo para tomar banho, deixando-me refletindo sobre seu comentário involuntário sobre os padrões habituais de atenção de seus pais. Meu celular apitou com uma mensagem da Rebeca. Ela parecia tão feliz. Obrigada por proporcionar essa experiência a ela. O simples reconhecimento, livre de atitudes defensivas ou intenções ocultas, pareceu um pequeno avanço. Respondi, é uma alegria estar com ela. Você criou uma filha extraordinária. Na nossa última noite, pegamos o teleférico até a montanha para jantar em um restaurante com vista panorâmica dos picos ao redor. Sophie, vestida com suas roupas elegantes para a ocasião, contemplou o pôr do sol atrás das montanhas, pintando a neve em tons de rosa e dourado. Vovó, disse ela de repente, virando-se da janela, esta foi a melhor viagem de todas. Podemos fazer isso de novo algum dia? Talvez no verão, quando as flores estiverem desabrochando. Eu adoraria, respondi, estendendo a mão para apertar a dela. Talvez pudéssemos fazer disso uma tradição, uma aventura especial entre avó e neta todo ano. O rosto dela se iluminou. Sério? Só nós dois? Só nós dois, confirmei. Mas precisamos combinar com seus pais, é claro. Ela assentiu, mas hesitou. Vovó, posso te perguntar uma coisa importante? Você pode me perguntar qualquer coisa, querida. Você e a mamãe estão brigando? Tipo, brigando mesmo. Não são só desentendimentos normais de adultos. Meu coração apertou. Apesar dos nossos esforços para protegê-la, Sophie havia percebido a mudança fundamental na dinâmica familiar. Sua mãe e eu tivemos alguns desentendimentos sérios, eu disse cuidadosamente, sobre coisas de adultos, como dinheiro e decisões, mas estamos resolvendo isso. Por causa da caça ao tesouro, ela perguntou, conectando os pontos com sua notável percepção. Em parte, reconheci. Às vezes, os adultos precisam mudar a forma como se relacionam. Pode ser desconfortável no início, mas, com o tempo, leva a relacionamentos mais saudáveis. Ela refletiu sobre isso, com um rostinho sério sob a luz dourada. Como quando Lily e eu tivemos aquela briga feia na segunda série, e depois criamos regras sobre dividir e não mandar uma na outra, e agora somos melhores amigas. Sorri com a analogia perfeita da criança. É bem parecido, sim. Ótimo, disse ela com a certeza simples da infância. Porque eu preciso de vocês dois. Vocês dois são minhas pessoas especiais. Enquanto descíamos a montanha de gôndola sob o céu estrelado, com a cabeça de Sophie apoiada no meu ombro, refleti sobre suas palavras. Além das manobras legais, das consequências financeiras, das revelações dolorosas, permanecia esta verdade essencial.
Estávamos conectados, como aqueles álamos com seu sistema radicular compartilhado. A natureza dessas conexões estava mudando, os limites sendo restabelecidos, mas o vínculo subjacente permanecia. Pelo bem de Sophie, e talvez de uma forma diferente, pelo nosso, encontraríamos um novo equilíbrio, uma maneira mais saudável de ser família. As montanhas ao nosso redor, antigas e duradouras, pareciam sussurrar que o tempo tinha um jeito de suavizar até as arestas mais afiadas, com paciência e perspectiva suficientes. A manhã do nosso retorno do Colorado amanheceu clara e brilhante, as montanhas brilhando como sentinelas contra o céu azul enquanto nosso táxi serpenteava pelas ruas de Aspen em direção ao aeroporto. Sophie sentou-se estranhamente quieta ao meu lado, sua conversa habitual substituída por um silêncio contemplativo enquanto observava a paisagem majestosa desaparecer. Um centavo pelos seus pensamentos, eu disse, cutucando-a gentilmente no ombro. Ela se virou da janela, seus olhos refletindo a luz da montanha. Eu estava pensando em como tudo parece diferente agora. Diferente como, querida? Ela refletiu sobre isso com aquela expressão séria que eu havia aprendido a apreciar, as sobrancelhas levemente franzidas e o lábio inferior preso entre os dentes. Tipo, antes, nossa casa era sempre tão movimentada e barulhenta. Mamãe estava sempre no telefone com as amigas. Papai estava sempre trabalhando ou falando sobre dinheiro. Mas agora, mesmo tendo uma casa menor e papai dizendo que precisamos ter consciência do orçamento, eles parecem mais presentes. Quão profundas as observações das crianças podem ser. E como você se sente em relação a essas mudanças? Eu gosto, decidiu ela, assentindo com convicção. Papai jogou jogos de tabuleiro comigo 3 vezes na semana passada, e não olhou o celular nenhuma vez, e mamãe ajudou com meu projeto de ciências em vez de apenas assinar a autorização. Ela se encostou no meu braço, sua mãozinha encontrando a minha. E eu consigo te ver mais regularmente no calendário, como um plano de verdade.